Olá, alunos! Bem-vindos, então, ao segundo vídeo do primeiro módulo da disciplina de avaliação psicopedagógica. E agora vamos falar especificamente das teorias da aprendizagem. Então, nesse momento, né, a gente ainda continua com as mesmas referências que a gente já tinha, lembrando que os arquivos estão lá no sistema, no módulo arquivo, para que vocês possam ter os textos bases, né, e mais informações para poder responder as questões depois. Então, ainda continuamos com o mesmo capítulo de livro e vamos falar das teorias de aprendizagem. Então, quais são essas teorias, né? De quem são as teorias? Eu fiz um recorte aqui sobre os principais autores que a gente vai ouvir aí quando se fala em processos de ensino e aprendizagem: Ausubel, Brunner, Piaget e Vygotsky. São os principais psicólogos que trabalham pedagogia, trabalham processos de ensino-aprendizagem aí pela visão comportamentalista e pela cognitivista, para que a gente possa ter uma ideia aí do que cada um fala. Eu fiz um breve histórico sobre cada um deles, quem são, né, da onde vieram, para onde vão, nesses slides, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho da história do autor, tá? Então, Ausubel, eu chamo Ausubel, eu não sei se assim se pronuncia, é um dos primeiros cognitivistas, né, a trabalhar com o mais citado cognitivista. Quando você vai fazer provas e concursos, sempre tem ele lá. E ele vai falar que a aprendizagem, o processo de armazenamento de informações estão sempre no âmbito mental, é sempre individualizado e depende da organização e integração de conteúdos aprendidos. Você só pode aprender um novo conteúdo se você tiver assimilado o anterior de forma construtivista e estrutural. Então, vamos lá. O conceito de cognição para ele é o processo através do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade. Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de novos significados, e tem origem, então, nessa estrutura cognitiva dos primeiros significados, construindo pontos básicos de ancoragem. Lembre-se disso, pontos de ancoragem é um dos slogans, assim, do conceito deste autor, dos quais derivam outros significados. Então, vamos pensar que aqui o conceito de aprendizagem, ele é como se fosse uma casinha sendo construída. Então, você tem um alicerce, depois você sobe as paredes, e aí depois você coloca o telhado. Você não consegue colocar o telhado sem parede, você não consegue levar parede sem alicerce. Então, para ele, a aprendizagem é isso. Você pega um conteúdo, você dá significado para ele. Depois desse significado, você vai construir novos conteúdos, e novos conteúdos, e novos conteúdos. E isso, assim, desde que você nasce até quando você morre. E aí, na escola, quando a gente fala do ensinar e do aprender de acordo com este autor, quando precisamos ensinar a criança a noção de sociedade, por exemplo, que é um conceito abstrato, difícil de se entender até mesmo para nós adultos, o que a gente faz? A gente pode pegar essa criança, levar ela para dar uma volta no bairro da escola, levar ela para um passeio, e ali ela vai ver o mundo, e de acordo com os seus olhos, ele vai significar esse mundo, vai significar quais são as estruturas que estão ali, a rua, os carros, o trânsito, os cachorros, as pessoas, os idosos, as crianças, as diferenças entre eles. Isso seria um método de aprender de acordo com esse conceito. Você vai dando significado ao mundo e conforme você vai significando coisas, mais coisas você é capaz de significar. Então, a aprendizagem para ele pode ser mecânica ou significativa. Lembrando que o processo de aprendizagem neste autor é essa organização mental de significados. Você vai significando e vai construindo a sua casinha de conhecimento. A aprendizagem mecânica é aquelas informações que elas não têm muitas associações, elas são decoradas. Ela não tem uma estrutura. É a decoração da nossa casa, entende? Ela existe, ela tá lá, mas ela é decorada.
Então, quando você decora lá o nome do fulano que invadiu, descobriu o Brasil, quem era? Ah, era o Pedro Álvares Cabral. Tá, isso é uma informação que para muitas crianças é decorada. Ela não é cheia de sentido ou significado e ela não faz parte de uma vivência nem de uma experiência. Ela é só uma informação que a criança decorou e tá lá. Um dia ela pode usar para alguma coisa ou não. Isso é uma aprendizagem mecânica. Você decora. Você sabe que aquilo é feito daquele jeito, mas você não precisa pensar sobre. Você faz quase que automaticamente. E aí a aprendizagem significativa, que é o que a gente busca num contexto de educação escolarizada, é aquela que se processa o conteúdo, que se entende o quanto é relevante, o que está disponível na sua estrutura psíquica para analisar aquilo, qual é o sentido, qual é a noção de significado que aquela criança deu para aquela aprendizagem. Então, você andar com ela na rua e explicar para ela como funciona o trânsito com ela na rua pode ser uma aprendizagem muito mais significativa do que você passar um texto para ela decorar como funciona o sistema de trânsito, né, da cidade. Os carros, os pedestres, quem tem a preferência, olha o sinal verde, olha o sinal vermelho. Ela pode ver esses conteúdos, significar esses conteúdos, assimilar esses conteúdos nos seus pontos de ancoragem para que eles tenham sentido, para que ela dê sentido, mais do que uma aprendizagem mecânica e decorada. Então, pontos de ancoragem, como eu disse que era uma expressão importante, eles são formados por incorporações de elementos, informações ou ideias à estrutura cognitiva, relevante para a aquisição de novos conhecimentos, e com a organização deles, de modo que progressivamente se generalizem, formando o que nós chamamos de conhecimento. Então, vamos traduzir isso daqui. O que é um ponto de ancoragem? Aonde está o alicerce do seu conhecimento? O que você sabe? Como você aprende? Qual é o ponto que se estabelece de conexão com a realidade para aquele sujeito? Então, cada um vai ter o seu ponto de ancoragem baseado na sua experiência de aprendizagem, em como você aprendeu a significar o mundo. E esses pontos de como você aprendeu, como você faz isso, serão âncoras, serão alicerces para toda a sua casinha do conhecimento. Então, como lembra que a gente deu aquele exemplo da criança com o quebra-cabeça, se você tem um ponto de que você visualiza as imagens, né? Tem uma criança extremamente imaginativa e ela imagina, ela visualiza a imagem. Então, os pontos de ancoragem dela sempre serão mais lúdicos, mais imaginários. Vão ser conhecimentos que ela vai adquirir daquela maneira para que ela possa significar outras coisas e aí sim ter uma noção do que é conhecimento a longo prazo, né? Estruturado. Então, depois, a gente tem o Brunner, com as suas teorias de ensino, também tem aqui a carinha dele, simpática, e aí ele vai também dentro da teoria cognitiva, muito próximo do processo cultural ali para o Vygotsky, né, de educação como processo social. Aqui eu deixo um pouquinho sobre a vida dele para vocês saberem. Então, vamos lá. Ele concebeu o processo de aprendizagem como captar as relações entre os fatos, adquirindo novas informações, transformando-as, transferindo para nova situação. Partindo daí, ele formou uma teoria de ensino. O ensino para Brunner envolve a organização da matéria de maneira eficiente e significativa para o aprendiz. Assim, o professor deve preocupar-se não só com a extensão do conteúdo da matéria, mas principalmente com a sua estrutura. E aqui a gente está falando muito mais de sala de aula mesmo, muito mais próximo do ensino fundamental também, como que se estrutura os conteúdos para que a criança tenha essas etapas de amadurecimento para poder absorver aquela informação. A aprendizagem, que deve ser sempre capaz de nos levar adiante, está na dependência de como se domina a estrutura da matéria estudada. Isso é, a natureza geral do fenômeno, as ideias mais gerais e elementares dessa matéria. Para se garantir este ir adiante, é necessário ainda o desenvolvimento de uma atitude de investigação,
de pergunta, de curiosidade, de motivação desse estudante, para se dar conta do primeiro aspecto da estrutura da matéria. Brunner propõe que os especialistas nas disciplinas auxiliem a estruturar este conteúdo de ensino de uma maneira conceitual, que desenvolva em espiral. E aí, espiral de desenvolvimento, a gente vai falar do Piaget também, numa estrutura de conhecimento onde as coisas se acumulam. Isso só pode chegar na próxima etapa de conhecimento se você entender essa primeira, se você tiver amadurecido o suficiente para entender esse conteúdo e ir além. E aí aqui eu vou dar os exemplos que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, para o Brunner, você vai estudar física com seus alunos. Ele precisa ter uma noção do que é energia para aprender o que é física, porque a física é uma matéria muito abstrata, a energia também é uma coisa muito abstrata. Se você não tiver noção de como funciona você não consegue desenvolver as teorias que envolvem essa energia. Se você não tiver alguma noção do que é energia, e aí independente do seu conceito de energia. Se você vai estudar psicologia, é necessário que a gente entenda o que é subjetividade, o que é a subjetividade individual, como que a gente vai estudar teorias psicológicas sem saber que os indivíduos possuem uma subjetividade, um pensamento, uma força que é e não é, uma força que não é concreta, é um conceito abstrato. E aí, se a gente for numa coisa um pouco mais concreta, dos meus exemplos aqui, que talvez não tenham sido muito bons, história. Para você entender história, é necessário você saber o que é o conceito de ser humano, de natureza, de cultura, de sociedade. Como que você vai entender como funciona uma linha cronológica em história, sem entender, e aí falando da história, da disciplina de história, né? Como que eu vou entender como funciona a construção do conhecimento humano se eu não tenho por base o conceito de que eu sou um humano? E o meu cachorro, que está insistentemente latindo ali fora, não é um ser humano, é um cachorro. Se eu não souber essa definição, e aí, assim, sendo muito raso, eu não consigo aprender a história do ser humano, porque eu não sei diferenciá-lo dos outros seres, né? Eu não sei qual é a noção de sociedade, de comunidade. Então, como eu vou estudar as comunidades e as culturas se eu não sei o que é sociedade? Então, para o Brunner, construir conhecimento acadêmico, aí fica mais fácil de entender. Conhecimento acadêmico, estrutura das disciplinas, estrutura das matérias, requer algumas bases, alguns alicerces, alguns pontos de ancoragem, que aí, lembrando que a gente está falando de teorias que não necessariamente se contrapõem, elas podem se complementar. Esses pontos de ancoragem têm que estar muito bem esclarecidos para que a gente possa construir o nosso conhecimento. Opa! Aí a gente chega no famigerado Piaget. Todo mundo que estuda educação já ouviu falar de Piaget em algum momento da sua vida acadêmica, né? Ou na pedagogia, ou na psicologia, ou na psicopedagogia. Piaget está lá. Piaget sempre está lá. Por quê? Porque Piaget é a referência quando se fala de construção de conhecimento e desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança. Então, para o Piaget, a pedagogia revoluciona a educação, né? Os estudos do Piaget revolucionam a pedagogia e a educação, pois derrubou várias visões teóricas tradicionais relacionadas à aprendizagem. Deu uma grande contribuição explicando o aparecimento de transformações de desenvolvimento intelectual. O ser humano herda uma forma de funcionamento intelectual, né? Todo ser humano, todas as crianças têm uma estrutura em espiral de conhecimento, de apreensão de conhecimento. E aí esse funcionamento comum a todos é construído com conjuntos de significados e interações do sujeito com o ambiente, que permite a organização desse significado em estruturas cognitivas. O que eu estou dizendo aqui, meu Deus do céu? Estou dizendo dos estágios de desenvolvimento cognitivos de Piaget, que em algum momento todo mundo já ouviu falar. Que a criança até 2 anos, ela tem um tipo de conhecimento, ela aprende de uma determinada maneira.
Até 2 anos a gente tem o sensório motor, que é o que a criança de 2 anos consegue fazer até 2 anos? Desde o bebê, que quando ele nasce até os 2 anos, ele vai explorar o mundo com sentidos. Ele põe as coisas na boca, ele pega com a mãozinha, ele cheira, né? Ele aperta para ver qual textura tem, ele come, ele tenta comer, porque é com os sentidos que ele desenvolve conhecimento. É assim que ele sabe como o mundo funciona, porque nessa fase ele não tem um desenvolvimento cognitivo, neuropsicológico, de linguagem, por exemplo, para que ele conseguir fazer o processamento neurolinguístico, né? O processamento de eu vejo, eu nomeio e eu entendo que é de forma abstrata, sem precisar tocar. Um bebê de até 2 anos não tem essa habilidade, então ele precisa testar o mundo, pegando o mundo. Aí de 2 a 7 anos a gente tem o estágio pré-operatório, que representa objetos e palavras e imagens e um raciocínio, mas ainda assim muito intuitivo, muito experimentativo. É nessa fase que ele desenvolve a fantasia, né, o faz de conta, você consegue falar com ele de uma maneira abstrata dentro da fantasia, mas ainda conceitos de conhecimentos abstratos são muito difíceis. Então é nessa fase que você começa a construir e nomear sentimentos e emoções, por exemplo, que é uma das aprendizagens mais difíceis que a criança vai ter. Então ela consegue usar imagens que representam. Então ela não precisa mais pegar a areia e comer areia para saber que a areia é areia. Ela pode ver uma foto da areia e saber que aquilo se chama areia e que ela representa um objeto físico, que é a areia. Então é essa fase do pré-operatório. Ela não opera ainda o mundo, mas ela consegue construir conhecimento para tal. Dos 7 aos 11 anos, a gente tem o operatório concreto. Quando a criança aprende de forma concreta conceitos abstratos. Então, ela conserva o seu pensamento, ela classifica os objetos, né? Então, isso é do reino animal, isso é do reino vegetal, isso é abstrato, isso é concreto, isso é comida, isso é bebida, isso é brinquedo. Ela consegue selecionar essas coisas de maneira mais coerente e organizada logicamente. E ela conserva essas informações. Ela tem mais memória ativada consciente. Porque aí antes dos 7 anos, a memória ainda é um processo muito confuso, muito misturado entre a fantasia, o sonho e a memória. Ele não consegue separar essas coisas de maneira clara. Ele faz uma coisa muito misturada. Dos 7 aos 11, ele tem maturidade para separar o que é uma memória, o que é uma fantasia, o que é uma imaginação. E ele pode conservar, assim, o conhecimento que ele adquiriu. E a partir dos 12 anos, a gente tem o operatório formal, que aí sim a gente entra na fase do pensamento totalmente abstrato, do contato com as emoções, da inteligência emocional, das possibilidades lógicas. Então, uma criança antes dos 12 anos, ela pode ter um raciocínio lógico, mas ela não vai desenvolver esse raciocínio lógico, porque raciocínio lógico requer muitas vezes uma lógica abstrata que ela não tem maturidade. Então, na teoria piagetiana, você tem uma espiral de conhecimento, onde você parte de um ponto e vai crescendo, 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 crescendo e crescendo. E aí, nessa espiral de conhecimento, uma coisa depende da outra para você conseguir construir esse conhecimento dessa criança. E aí a gente chega no Vygotsky, que vai dizer que a aprendizagem é um processo social. Ele é um processo construído na sociedade. Sem a sociedade não existe aprendizagem. Sem que interação com o mundo não adianta, ela não vai construir aquela espiralzinha do Piaget. Ela precisa de contato com o mundo, ela precisa da função do professor de ensinar. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Vygotsky defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto, previsto dentro de nós, como diria o Piaget. Aí sim a gente tem uma contraposição de ideias. Ele vai se atualizando conforme a influência externa. E aí, se você pegar assim, Mowgli, Menino Lobo, né? Se você pegar uma situação dessa, não é natural, não é interno, não é intuitivo essa construção de conhecimento. Ele precisa de estímulo e influência externa.
O desenvolvimento não é pensado como algo do ser humano, nem produto exclusivo da maturação. Ele não descarta que é preciso maturidade, mas ele fala que só maturidade não é o suficiente. Mas é um processo de maturação com o contato da cultura, com o contato da humanidade, com o contato das relações sociais, que permite que a aprendizagem, e aí aparece no outro, como alguém fundamental. E é aqui que Vygotsky vai começar a falar de exemplo, que a criança aprende muito pelo exemplo, ela aprende muito pela observação. Então ela vai aprender de acordo com aquilo que ela vê, que ela experiencia do mundo, não sozinha, não naturalmente. Para Vygotsky, o desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro, igual ao Piaget, mas que depende do fora mais do que do dentro. É no processo de aprendizagem que ocorre a apropriação da cultura, a objetivação do homem e, consequentemente, o desenvolvimento do indivíduo e a transformação dele no mundo. Então, assim, que tudo isso, eu sei que é muita informação e a gente tem lá isso divididinho para vocês poderem pensar melhor, que possamos sempre ressignificar as nossas práticas. Cada novo conhecimento que a gente adquire serve para reformular as nossas práticas, ressignificar as nossas práticas, porque isso também é um processo de ensino e aprendizagem. Nós adultos ressignificamos, nós temos essa habilidade de voltar em algo que a gente já tinha, entender que pode ser diferente e dar novos significados. Então, até a próxima aula, bons estudos, obrigada, até mais.